professores! Estamos aqui para apresentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e é um prazer saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia e nós já estamos na aula de número 3. Nossa, como já tem passado rápido esse trimestre, né? Já estamos na terceira semana já e ela tem por título O Livro de Deus Liberta. Olha que aula mais incrível para a gente trabalhar com os nossos pequenos. E antes aqui de entrar na nossa aula, eu gostaria aqui de deixar aqui, agradecer em nome de toda a equipe por você que está sempre aí nos assistindo. Muito obrigada pela preferência das aulas. Eu tenho sempre lido os recadinhos. Antes eu respondia a todos, né? Com muito prazer, com muito carinho, mas ultimamente, os meses para cá, tá sendo tão corrido pra gente que eu não tô conseguindo se responder, mas eu estou todos os dias lá olhando, tô sempre lá curtindo os recadinhos de vocês. Pode ficar tranquilo que você está lá digitando, mas nós estamos aqui lendo e a gente fica muito contente. A aula de número 1 deu uma atrasada para ir ao ar e a gente fica muito contente aí de ver o carinho de vocês. Está sempre mandando mensagem pro a aula, eu tô ansiosa, tô esperando, e recebemos muito carinho, muito recadinhos, né? Muito carinhosos, falando que estavam preocupados com a aula, que estavam ansiosos. Então, muito obrigada. E a aula de número 2, a gente recebeu também muitos comentários. Recebemos comentários da Leliane de Souza, muito obrigada, dizendo que nós somos bênçãos de Deus. Obrigada, Leliane. A Carol Medeiros, Deus te abençoe muito, minha irmã, obrigada. A Fernanda Ribeiro, vocês são bênçãos, só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, obrigada. Também temos a Evelyn Ribeiro, bênção do céu. Marli Rufino, estou amando suas aulas. Luciana Luiz, a minha companheira de todo domingo. Lu, muito obrigada, que Deus te abençoe. Paz do Senhor, minha querida irmã, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada. A Evelyn Bernardino, tia, você é uma bênção do céu para mim. Obrigada, Evelyn, Deus abençoe. A Vilma, sou de João Pessoa, admiro muito o seu trabalho, você é uma bênção, obrigada. Rosângela Almeida, ó, eu fiquei esperando esse final de semana, obrigada, esperando para assistir a aula. A Marivânia, desculpa, Marivânia, errei teu nome. A paz do Senhor, ansiosa pela aula. Essa aqui ela já mandou antes da aula ir pro ar, ela já deixou lá, já estava ali esperando, ela já estava aqui ansiosa pela aula. Gente, tem muitos. Gilmar, Lilian, Antônia. Gente, tem muito. Se eu for ler aqui, nossa, vai dar a aula toda, mas muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo aí pelos recadinhos de vocês. Não paro aqui de estar descendo aqui os comentários. Muito obrigada, que Deus os abençoe muito. Obrigada pela preferência no nosso canal. Obrigada. Tudo isso aqui, como vocês já sabem, é preparado com muito amor para você. Mas vamos voltar para nossa aula aqui, vamos lá? Que tem por título O Livro de Deus Liberta. Já estamos na aula de número 3. E vamos lá. O texto bíblico, né, se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Lembrando, professores, que esse relato bíblico vai falar ali de tantas coisas, tem um episódio dos porcos, tem tantas coisas ali, só que, porém, a nossa lição não entra nesse detalhe. Então, você também não entre, porque é muita informação para a cabecinha dos nossos pequeninos e eles não têm esse tempo de concentração. E, às vezes, o professor quer, nossa, prepara a sua aula, nossa, tá ali todo empolgado, mas chega lá, fala, quer explicar os pontos, os detalhes, as vírgulas, aí se torna uma palestra, né? E a criança nessa faixa etária, gente, ela não tem paciência. Se a sua aula chamar a atenção dela, ela ainda fica ali olhando, analisando tudo. Depois que ela analisou tudo, se você só mostrou aqueles visuais maravilhosos, mas ali você não tem não é dinâmico no contar, ela vai analisar, bater um raio-x de tudo, pronto. Não tem mais uma surpresa para ela. Então, por isso que é bom em todas as suas aulas, você ter entonação de voz, você movimentar o seu corpo, porque é um visual vivo, movimentar
movimentar, conversar com seus alunos, articular, falar com eles, porque se você ficar ali só contando a sua aula, gente, a criança bateu um raio-x ali, pronto, não tem mais uma surpresa para ela. E é bom que nas aulas, na hora da história, você sempre tem um elemento surpresa para chamar a atenção do seu aluno. Então, o que eu faço na minha aula, né? Eu sempre comento aqui com vocês. O professor, ele tem que estar atento a tudo que está se passando na sala. Você que está aqui contando a sua aula e a tua palavra é lâmpada para os meus pés, mas eu já estou aqui olhando para o quadro lá, eu já estou lá com o rabo dos olhos olhando para aquele canto, eu já estou olhando para o fulano, para aquele, para Maria que está na câmera. Bem-vinda, Maria, na câmera. Maria, soube que na primeira aula você apareceu aqui, teve recadinho ali dizendo que você é muito bonita, te dando bem-vindo. Gente, ela tá com um sorriso lá na orelha. Então, bem-vinda, Maria. Hoje a Ana tá lá no computador fazendo os trabalhos lá e a nossa equipe tá aqui toda trabalhando. Então, voltando aqui para vocês, você tem que estar sempre atento a tudo. Por isso que o seu corpo é um visual vivo. Você está aqui, está falando, e lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra. E você está falando, você está articulando e você já tem que estar atento a tudo que está se passando na sua sala. Tem que ter, né, um olhar 360, né? A gente tem que estar atento a tudo. E é nessas horas a gente se torna super pro. Gente, eu não sei às vezes da onde a gente tira tanta força, a gente quer só Deus mesmo, né? A gente se torna super pro. Quando eu vejo assim que o fulano tá meio disperso, um já tá abrindo a boca de sono, porque às vezes eles ficam quietinhos, até porque a pro impõe esse certo respeito, né? E ele sabe que não pode ficar conversando. Mas fica lá, já abre a boca, já tá com sono, então eu já fico ali chamando. Quando eu vejo assim que já tá com sono, um já tá se disperso, outro já tá querendo se mexer na cadeira, o que eu tô analisando? Não tá mais chamando a atenção como deveria. Aí eu subo na cadeira, gente, eu sempre dou aqueles start assim na hora, aí subo na cadeira e daí, lâmpada para os meus pés, deixa eu ver os meus pés, olha só, é luz, vamos apagar a luz, e vamos lá e apago a luz, um exemplo, né? Então, da hora, sim, a gente sempre tem que tirar um coelho da cartola, uma carta da manga, porque a sua criança ela tem que ser surpreendida. Às vezes eu subo na mesa, sério, gente, é sério. Vou na cadeira e me jogo no chão e daí ela estava chorando, crianças, daí ela estava chorando. Mas ela estava chorando, crianças, olha, acorde. Gente, às vezes eu dou cada susto neles. Por quê? Tudo estratégias para chamar a atenção, porque senão vai se tornar uma aula chata. E tem aqueles que prestam atenção, nossa, querem mais, mas tem aqueles que se distraem por muito pouco. Então você tem que estar atento a tudo que está se passando e seja dinâmico. E às vezes não precisa também estar só brigando, porque se torna chato. E a sua criança não saiu de casa para estar ali, estar na sua aula para escutar você brigando, xingando. Tem aqueles mais estressadinhos, sempre tem um auxiliar, pede, já instrui a sua equipe. Leva para fora, conversa com aquela criança, procura entender os comportamentos, procura fazer ela entender por que não pode estar bagunçando, faça ela ter prazer de estar na casa de Deus. Nunca ir lá por uma obrigação ou porque não tem vontade, né? Porque vai lá por só briga, mas não é comigo, mas fica brigando com fulano. E é tão chato, gente, isso é tão chato. Então, né, se você faz isso, mude um pouco esses teus conceitos, ok? Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Entender que o conhecimento da verdade liberta. Verdade mesmo. E compreender que Jesus tem poder para mudar as nossas vidas, mudar nossa vida. Tem sim, mudou a minha também, mudou a sua e todos os dias está trabalhando na nossa vida, né? Então, tem aí perguntas mais frequentes sobre a Bíblia. Então eu deixei duas perguntinhas aí, eu acabei esquecendo da semana passada de deixar para vocês, mas eu já trouxe aqui, estou me redimindo e já trouxe duas já de uma vez, olha só. Então, perguntinhas mais frequentes. Por que a Bíblia foi escrita? Por que será que tem esse livro, hein? Qual é o objetivo desse livro? E por que não conseguimos ver Deus? Como sabemos que Deus existe? Gente, isso aí são perguntinhas, olha que legal, até para você estar mandando no grupo dos pais nessas perguntinhas. São perguntas que nem às vezes os pais sabem responder.
E às vezes você colocando lá no grupo dos pais, isso vai até valorizar a sua aula no conceito dos pais, porque tem coisas que os pais não sabem, mas a professora está ensinando, então por que eu não vou mandar o meu filho? Por que não conseguimos ver Deus? Como sabemos que Ele existe? Olha só, quantas perguntinhas, né, que a gente fica assim, uau, como é que eu vou fazer? E tá aí, toda aula eu vou trazer perguntinhas que você possa estar aplicando na sua sala, até fazendo essas perguntas para eles, né? Ou quem sabe você bota lá no grupo dos pais, crianças, faz essa pergunta, por que não conseguimos ver Deus? Como sabemos que Ele existe? Ficou curioso? Então não pode perder a próxima aula que está incrível e a Pro vai responder essa pergunta para você. Olha só, gente, fica muito legal, então aproveita essas perguntinhas para chamar os seus alunos para a sua aula, aguçar a curiosidade deles para participarem da sua aula. Vamos lá então. E agora a gente vai aprender também, tem aqui ó, os evangelhos. O que é evangelhos? Às vezes a gente diz assim, ó, vamos abrir a nossa Bíblia, né, lá no Evangelho de Marcos, onde é a nossa referência. O que é evangelho, Pro? Como assim? Não é só Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João? O que é evangelho? O que são evangelhos sinópticos? O que é isso? Então, olha que legal. Tá tudo ali explicadinho para você. E aonde tá tudo isso, Pro? Esse material maravilhoso? Lá no Drive para você também. Onde eu encontro esse Drive? Você está me vendo aqui de vermelho, de xadrez, que parece uma boiadeira? Então, lá debaixo desse vídeo tem o título da aula, se você está no celular. No título da aula, clica lá no título da aula, vai aparecer uma descrição. O que é descrição? Várias palavras, um texto lá. E vai estar marcado assim, ó, link para download. Clica no link para download e você vai ter ali o passo a passo para você só baixar todo esse material que é gratuito para você. Vamos lá. Agora a nossa aula vai falar de demônios, Pro. Até me arrepio no falar. Eu tô até com medo já. Não, o nosso objetivo da aula não é assustar os nossos alunos, muito menos botar eles com medo, né? Sair da sua aula e ir para casa, apagou a luz, ai meu Deus, tô com medo. Não, mãe, deixa eu dormir com a luz acesa. Não, nosso objetivo não é isso, até porque a nossa aula diz ali que Jesus, ele venceu, né? Os demônios, Jesus venceu, porque ele tem poder para todas as coisas. Então, o único que tem que ser exaltado aqui é o nosso Deus. Então, nós não vamos colocar, né, medo nas crianças, porém elas precisam sim entender o que é demônios. E eu fiz aqui, era para me ter grampeado, mas eu não achei o grampeador, eu botei aqui um grampinho aqui, um clips. Então, ó, o que são demônios? Fiz aqui um desenho, deixa eu abrir coisa aqui, e aqui tá todo explicadinho em forma, consegue ver bem, Maria? Em forma aqui de desenho, né? Para as crianças, até se você querer dar para elas, fazer tipo um livrinho, dar para elas, ou até para mostrar, para elas entenderem melhor. Os demônios são espíritos que não precisam de corpos, mas irão apossar-se deles se puderem. Tem a referência bíblica, se puderem, não é uma coisa assim, ó, eles se apossam de qualquer um, se eles puderem. Se a nossa casinha aqui, o nosso templo, o corpo, né, a nossa casa não for habitada por Deus, ela vai ser habitada por outros moradores. Então, quem dá acesso a esses moradores somos nós. Então, ó, eles só se apossam se eles puderem. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ordenava aos demônios que saíssem das pessoas. Jesus tem poder e todos os demônios estão sujeitos a ele. Depois que Deus criou os anjos, um dos mais belos e importantes decidiu rebelar-se contra Deus. Aqui vai estar falando agora da história, como tudo isso aconteceu com Lúcifer, né? Rebelião é pecado e não pode existir pecado no céu. Lúcifer foi expulso do céu e um grande número de anjos resolveu segui-lo, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Aí agora ainda continua falando, Lúcifer se tornou Satanás e os anjos que os seguiram são demônios.
os espíritos malignos que o ajudam em seus esforços perversos contra Deus. Está em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 9. Então, assim, está tudo muito bem explicadinho. Ó, a Bíblia diz claramente que Satanás foi derrotado quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou da sepultura, vencendo a morte. Então, está em Efésios capítulo 1, do 19 ao 23. Então, não precisa a gente ter medo, aqui está bem explicadinho, né? O que são demônios, qual é a origem dos demônios, também está tudo bem explicadinho ali para você estar contando para as crianças. Vamos lá? E o versículo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32. Pro, o que você fez para apresentar para as crianças? Eu fiz aqui uma corrente, né? Até porque a nossa lição, ela tá dando essa ideia, e depois a criança vai lá e arrebenta a corrente. Mas, gente, não tem como competir com a CPAD, não dá. Mas, né, eu achei a ideia bem legal, eu resolvi reproduzir a ideia, porém eu botei em cada elo da corrente o que é pecado. A gente, para estar ali falando para as crianças, né, e conhecereis a verdade os libertará. Então, para alguém ser liberto, primeiro ela precisa estar o quê? Preso, ok? Então, preso, mas vocês sabiam que o pecado, ele nos como é que se fala, Maria? Apriosina, não? Que deixa a gente aprisionado. Aprisiona, isso mesmo. Obrigado, Maria. Então, gente, aqui é tudo assim. Você já me conhece, já sabe que eu sou assim mesmo. Tem coisas que me dão um branco. Ainda bem que tem essa equipe aqui para ajudar. Então, nos apriosiona. Como é que é mesmo? Aprisiona. Essas coisas assim. Tá, então, eles começam a rir. Ai, gente, olha, acho que eu tenho que voltar para a escola de novo, ler um dicionário. Então, ó, o pecado, ele faz essa coisa aí na gente, que eu não vou eu vou errar de novo. Tá, mas o que é pecado? Eu estou livre, eu não estou preso, como assim que você está dizendo que eu estou, esse negócio aí, aprisionado? Como assim, eu estou livre, eu tenho acesso, eu estou livre, eu posso fazer o que quero? Sim, mas vamos entender primeiro o que é pecado. Vamos lá, diz pra Pro o que é pecado. Vai chover um monte de coisa. Sim. Vocês não colaboram, sabia? Agora eu errei de novo, ó. Eles não colaboram, gente, vocês estão vendo? Pior que foi de grande ajuda, tá, diretora? Obrigada. Já esqueci de novo. Pega lá, Maria, o papel, faça o favor. Então, tá, mas deixando já de graça, aprisiona. Tá, aprisiona. Tá, vamos lá, voltando aqui. Obrigada, diretor. Voltando aqui. Sim, mas o que é pecado? Mentira, isso, vamos dizer um monte de coisa. Sim, pessoal, mentira é pecado. Se é pecado e nós estamos cometendo isso, então nós estamos aprisionados pela mentira. Isso nos deixa presos no pecado. Daí tem vários elos aqui com várias coisas, né? A inimizade, desobediência, discórdia, vícios. Gente, vícios tem de várias coisas. E hoje no deles, excesso de telas, né? É um vício, jogos. Então, são várias coisas que você pode estar abordando e tudo isso é pecado. Então, isso está nos deixando aprisionados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que quem conhece a verdade, quem é a verdade? E conhecerão a verdade e ela vos libertará. Mas quem é essa verdade? Como assim
eu vou conhecer a verdade e ela vai me libertar ali da inveja, porque eu vejo meu amiguinho, ele tem uma coisa, eu quero também. Eu não fico contente porque ele conseguiu aquilo e eu não tenho. Como que eu vou me libertar da mentira, que eu gosto tanto de estar mentindo? Não é nem às vezes por gostar, às vezes é uma necessidade, né? Muitas crianças, por medo de muitas coisas, mente e acaba se tornando um hábito e acha que resolver as coisas através da mentira é a melhor forma. Então ela acaba sempre indo pelo lado mais fácil, mas isso nos separa de Deus. Então como assim que a verdade vai me libertar dessas práticas erradas? Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, como é que a gente vai conhecer sobre Jesus? É através da sua palavra, porque a Bíblia ela nos ensina a praticar e a fazer o que é o correto. Então, quando conhecemos a Jesus e permitimos que Ele habite dentro de nós, que Ele nos transforme, que Ele nos ajude, nós estamos lendo a Bíblia, então nós vamos seguir o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina que todas essas práticas são erradas. E se eu quero seguir a Jesus, eu quero que Ele me liberte, eu vou me afastando, eu não vou mais mentir, porque agora eu entendi que isso não agrada a Deus, que isso é pecado, e eu não quero ficar preso ao pecado, eu não quero ficar preso nessas práticas erradas, eu não quero continuar fazendo essas coisas, eu quero ser livre para fazer as coisas certas, para fazer boas escolhas. Então aqui é uma forma, né, que você tem para estar falando aqui para as crianças e mostrando aqui essas palavras através desses elos, das correntes, e aqui eu fiz essa impressão que abre aqui dentro e tem a palavra de Deus, né, que ela que nos conduz, ela que nos ensina, ela é um mapa que nos direciona ao céu, mas para isso eu não vou chegar de qualquer jeito no céu, não, tem etapas, tem passos que eu preciso cumprir, e é só seguindo a palavra de Deus, que Ele nos ensina, Ele nos liberta, e quando nós confiamos em Cristo, aceitamos Ele como nosso Salvador, deixamos Ele habitar dentro do nosso coraçãozinho, dentro da nossa vida, nós temos uma mudança de vida e mudança para melhor. Nós somos nova criatura, novo homem, né? Então, como você fez isso? Ficou tão bonitinho, né, professores? Eu achei tão bonitinho. O que eu fiz? Ó, você vai só fazer a sua impressão, ela vai vir assim, você só dobra aqui nas linhas pontilhadas, aí depois tem outra impressão com a cabeça e a Bíblia eu só colei. E olha que bonitinho que ficou o nosso versículo bíblico. Vamos lá agora tem uma dinâmica também agora para reforçar o versículo bíblico. Essa dinâmica é do abraço, muito fofinha, muito legal. Até ali fala da amizade, né, pessoal? Nossa, muito legal mesmo, que a criança vai lá, abraça outra criança, ali tá pedindo para ter uma mão de espuma, ou aquelas mãos que você pode estar fazendo de EVA, mas se não tiver, não tem problema, é só a criança ali, você escolhe uma criança, né, e ela vai escolhendo as demais, ela para estar abraçando e juntas recitar o versículo bíblico. Aquela que foi abraçada por último, agora é a vez de escolher, e assim todas as crianças vão ser abraçadas e todas as crianças vão receber vão recitar o versículo bíblico. E agora a hora da nossa história, o que eu fiz aqui? Olha que bonitinho, eu montei essa historinha aqui com Jesus e os seus discípulos, que eles estavam indo para Gadara, né? Eles estavam no mar da Galileia e eles estavam indo para uma cidade de crianças chamada Gadara. Por quê? Jesus, ele estava evangelizando povos, tudo quanto é cantinho, Jesus estava lá, Jesus estava evangelizando, falando do Papai do Céu, ensinando a palavra de Deus, e também ele operava muitos milagres. Eles queriam que todas as pessoas conhecessem, ouvissem falar do Papai do Céu e fossem libertas, fossem curadas, tivessem uma transformação de vida. Jesus, ele estava levando essa verdade para essas pessoas ficarem livres, libertas do pecado, e que elas tivessem ter uma esperança de morar no céu. Então, lá eles estavam indo de barquinho. Olha, gente, deve ser gostoso, né? Andar de barco. Quem já andou? Vamos imitar um barco? E vamos lá, balança pra cá, balança pra lá. Olha que legal. Agora a primeira filinha aqui vai fazer as ondas. E vocês, os demais, vão ser o barquinho. Vocês vão ficar balançando pra lá e pra cá. E os demais vão fazer ali as ondas. Vamos lá, olha a interação. Por isso que eu digo para você, o seu corpo
corpo é um visual vivo, interage com as suas crianças, deixam que eles venham se mexer. Então, será que Jesus já chegou no seu destino? E daí, vamos lá, continue balançando. Aí, Jesus chegou. Quando Jesus desceu do barquinho, eu botei aqui, fiz o furinho, botei 2 argolinhas, mas se você não tem argolinha, você pode amarrar um cordãozinho aqui, eu deixo um espacinho no cordãozinho para ele ficar livre, ó, para poder girar. Então, chegando lá, crianças, Jesus foi surpreendido por algo inusitado. O que será que aconteceu? O que será que está acontecendo aqui? Chegou um homem endemoniado. E ele, quando ele chegou ali, ele era muito agressivo e ele chegou para falar com Jesus. Aí Jesus, olha só, Jesus estava ali olhando, só Jesus desceu do barquinho, deixa eu só. Aqui eu coloquei na sequência errada, esse aqui seria a 4ª folha. Mas aí aqui, ó, nessa folha aqui, eu botei aqui explicando um pouquinho o que estava acontecendo com aquele homem. Crianças, olha só, ali você vai estar explicando sobre os espíritos imundos, qual era a atitude que aquele homem estava, né? Crianças, ele estava agitado, muito raivoso, com um semblante também triste, muito raivoso. Aquele homem, ele estava andando nu, né? Muitas vezes andando nu. As pessoas tentavam aprisionar ela, amarrar ele, prender com correntes, mas nada o segurava, porque ele estava possesso por espíritos imundos que tomavam conta do corpo daquele homem e ele não tinha domínio, e aqueles espíritos faziam o que queriam com ele, e ele era uma vida atormentada, morava em cemitérios, e ele vivia pelas ruas gritando, e ele era muito agressivo. A Bíblia diz que dia e noite ele vivia nessa situação. Já pensou morar dentro do cemitério? E também ele se machucava muito por conta daquela situação. E quando ele viu Jesus, ele se prostrou, né? Chegou perto de Jesus, aí Jesus pegou, olhou para ele, olha como Jesus, ele tem todo o poder. Ninguém conseguia fazer nada para ajudar aquele homem, ninguém. As pessoas até tinham medo dele, mas Jesus só chegou e disse: espírito imundo, sai desse homem. E no mesmo instante, aquele homem ficou liberto pelo poder do nosso amigo Jesus, porque o nosso amigo tem poder para todas as coisas. Aí aqui eu não sei se vocês conseguem ver, né? Dá para ver aqui tipo os espíritos saindo daquele homem, obedecendo a voz do nosso Deus. Porque o nosso Jesus, ele é poderoso e para ele nada é impossível. Então não precisa a gente ter medo de nada, não precisa, às vezes a gente fica assustado, acontecem coisas ruins, mas vamos confiar, porque a nossa Bíblia, ela nos ensina que Jesus, ele é poderoso e ele pode fazer todas as coisas. Para ele nada é impossível. Mas como que a gente aprende isso, né? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina. Por quê? Como tá essa imagem aqui, ó, tá tudo escuro, mas tem uns pezinhos andando num caminho. Então, no escuro, o que a gente precisa quando está no escuro? De uma luz. E o que a gente precisa para estar caminhando na direção ao Senhor, né? Ao céu, nesse mundo tão difícil que tá? É a palavra de Deus, porque ela diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos pés e que clareia o nosso caminho. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que ele venha nos libertar e nos ajudar. E vamos lá, tem aqui o Fixando a Aprendizagem, tem muita atividade lá no Drive para você. Tem aí um cartãozinho, você é muito especial, é o mesmo formato desse aqui, ó, porém, aqui por fora não tem nada, aí a criança abre aqui, vou botar a frase aqui, né, você é muito especial para mim, tenho muito orgulho de ser sua professora. Um cartãozinho que você possa estar dando para sua criança de lembrancinha ou atividade. E ela pode colorir, que a criança nessa faixa etária ama colorir, né? E um cartãozinho bem fofinho, para uma frase bem legal aí para você dar para o seu aluno. E também temos uma lembrancinha aí que você possa estar colando um pirulito. Querido aluno, você mora no meu coração. Olha que bonitinho esse cartãozinho também. Então, professores, essa foi mais uma aula. Que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. E agora eu vou lá na cozinha tomar o meu café. Tchau, até semana que vem.
Tchau, Maria!